A tensão entre colegas de quarto resulta em confronto fatal. Desça aqui. Desculpe, Jeff. Venha. Venha aqui, venha aqui. Ele está lá em cima, inconsciente. Ao investigar os golpes fatais, a polícia encontra um motivo quase inacreditável. Ele falava sobre o Taco Bell dele. O outro cara na sala com meu parceiro contou que ele surtou, ficou maluco e disse que apanhou dele aqui em cima. Este é o Inside the Crime, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Elizabeth Miller. Nada como encerrar a noite com um fast food do Taco Bell. Segundo a polícia, esse desejo noturno foi o motivo do assassinato. 31 de janeiro de 2024, Roseville, Michigan. Policiais atendem ocorrência na rua Waldorf após desentendimento entre dois colegas de quarto. Um deles ainda está inconsciente. Como você está? Senhor, estou bem. O que está acontecendo? Surtei achando que roubaram meu Taco Bell e desde então ele só anda de um lado pro outro surtando. Acabei de ver ele espancar um cara que é uns 15 anos mais velho que ele. Agora ele não responde de jeito nenhum. Os policiais sobem as escadas e encontram Dale Mitchell, de 72 anos, sangrando pela cabeça. Os colegas de quarto de Dale mais tarde contariam à emissora WJBK que havia sangue por toda parte. Onde está essa pessoa? Onde está quem machucou ele? Polícia, identifique-se agora. Tudo bem, tudo bem. Coloque a outra mão pra fora. Coloque a outra mão pra fora. Tudo bem, desça e venha até aqui. Desculpe, Jeff. Venha aqui, venha aqui. Venha aqui. Ele está lá em cima, inconsciente. Ok. Fique comigo, senhor. Polícia, quem mais está lá em cima? Eu vou fazer isso. É lá que ela está. 3 equipes de patinação. Ei, amigo, fala comigo. Avise a equipe pra agilizar. Ele está sangrando na cabeça. 13 Ultimate finalizando. Esse cara tem sangue escorrendo do lado da cabeça. Sabe? Ei, senhor. Preciso te ver, cara. Preciso te ver. Acho que ele está morto. Verifique o pulso dele. Verifique o pescoço dele. Acho que ele morreu. Ele urinou em si mesmo. Vamos transportar um homem de volta para a delegacia para o DB. Delegacia 70, senhor. Vamos colocá-lo rapidamente na posição lateral de segurança. Verifique o pulso dele. Ele está morto. Veja um pouco de respiração saindo dele. Some virtue status check. Copy. Segure este telefone. Segure este aqui. Eu não acho que ele está. Quero colocar isso no nariz dele. Claro. Central, acione o supervisor também. Possível homicídio. Sabe, tem uma cadeira daquele jeito. Tem pulso agora. Não estou sentindo nada, cara. Policiais tentam entender o caso. Não é possível que esse espancamento brutal e fatal tenha começado por causa do Taco Bell, né? Isso aconteceu faz um tempo. Não temos certeza. Você está fora. Não foi você quem o chamou? Não tenho certeza sobre ele. Acho que não chamou. Ele estava de bruços daquele jeito. Ele está quente. Ei, Warren, porque já está pronto. Desce. É, Wise. Quem está de plantão só por precaução. Cara, isso é totalmente taco. Não tenho certeza. Um cara veio até a porta. Ele nos disse algo sobre ele. Ele reclamava para outro cara sobre seu Taco Bell sumido. Vocês enlouqueciam. Então disse que o cara estava batendo nesse cara aqui em cima. Subi aqui. Ele estava de bruços, capuz sobre a cabeça. Virei ele. Verifiquei os pontos. Não senti nada. Eu nem tive a chance de falar com ninguém ainda. Então a história é a seguinte. Ele, o cara mais jovem, veio até a porta. Ele estava me dizendo algo sobre o Taco Bell dele.
O outro cara que está na sala com meu parceiro disse que esse cara começou a surtar, ficou maluco. Ele bateu nele aqui em cima. É só isso, é tudo o que eu tenho por enquanto. Não faço ideia de um prazo, de jeito nenhum. Ah, não. Não entendi por que ele disse que esse cara estava inconsciente aqui em cima. Falei, Amy, sai da frente para eu tentar subir e ajudar. Os socorristas fizeram o possível, mas confirmaram que Dale Mitchell morreu por parada cardíaca causada pelos ferimentos. Promotores do condado de Macomb informaram que ele vivia em uma casa-lar com vários colegas. Segundo a Fox 2 Detroit, inicialmente disseram que Dale teria roubado a comida do colega de quarto, Mark Newsom. A advogada de Mark afirmou no tribunal que Dale pegou comida de outro colega enquanto Mark dormia. Mark ainda estava em casa quando a polícia chegou. Ele até mostrou aos policiais onde Dale estava. Coloque a outra mão para fora. Coloque a outra mão para fora. Desça aqui e venha para cá. Desculpe, Jeff. Venha aqui, venha aqui, venha aqui. Ele está lá em cima, inconsciente. Como o Mark está envolvido? Segundo a Fox 2 Detroit, ele dormia quando o Taco Bell foi supostamente roubado. Ele só acordou por causa de toda a confusão que ouviu e decidiu se envolver. O colega de quarto e testemunha com quem falei, ele disse. O Taco Bell dele sumiu e ele avisou o cara que prendemos. Mark. Joseph Nilsson, que o Taco Bell dele tinha sumido. Ele disse que Mark ficou, ele começou a enlouquecer, subiu as escadas e começou a bater no Dale. Então o cara que você prendeu também era o colega de quarto dele. Sim. E ele, qual é o nome dele mesmo? O nome dele é Mark Mary Adam Robert King. Então, pelo que o Christian estava me dizendo, e eu tenho as informações do Christian, meu parceiro acabou de me enviar as informações do Christian, que é a testemunha. Mas pelo que o Christian estava me dizendo, ele acredita que ele só estava descontando a raiva no Dale. Porque ninguém acusou ele de nada em relação a pegar o Taco Bell dele, e eu não sei, ele simplesmente ficou irritado e começou a bater nele. Você sabe se o Dale tem algum problema de saúde? Christian comentou que já teve um derrame, mas não sei mais nada sobre sua saúde. Além disso, só para deixar claro, ninguém nesta casa é parente. Não vimos a prisão nas imagens da câmera corporal, mas Mark Newsom foi preso e acusado de homicídio em 2º grau, permanecendo detido na cadeia do condado de Macomb após o juiz negar fiança. No ano seguinte, Mark Newsom não contestou a acusação de homicídio culposo e compareceu ao tribunal do condado de Macomb para conhecer sua sentença. Há alguma evidência que sugira quantas vezes o réu a agrediu? Meritíssima, na transcrição da audiência preliminar, a testemunha declarou que ouviu o réu, ouviu o que ele acreditava ter sido o som de tapas na pele, foi isso que ele ouviu. E ele ouviu isso acontecendo por um tempo. Quando ele subiu as escadas, ele ouviu isso continuando. Ele viu isso acontecendo. Ele tentou fazer com que o réu parasse. A ré se recusou a parar e continuou mesmo depois que a testemunha desceu e ligou para o 911. Você está dizendo que foram tantos golpes? Sim, meritíssima. Podemos ver que houve muitos golpes, mas não sabemos o número exato. E não temos nada que indique que esses muitos golpes foram feitos para aumentar o medo e a ansiedade da vítima. Então, acreditar que este é provavelmente um exemplo clássico de brutalidade excessiva. E certamente a ansiedade aumentou substancialmente o medo e a ansiedade sofridos no passado. O nível de medo dele devia estar nas alturas enquanto ele estava sendo espancado pelo cara. Durante a audiência de sentença de Mark, seu advogado afirma que ele e Dale já tinham muita tensão antes da briga fatal. Mark Newsom tem 55 anos de idade. Ele está diante de vocês, um ex-trabalhador da construção civil desempregado e com deficiência. Ele sofre de várias enfermidades. Ele tem problemas nas costas devido a um acidente na construção civil. Ele tem problemas digestivos, ele sofre de coágulos sanguíneos, hipertensão e já teve vários ataques cardíacos ao longo dos anos. Em janeiro passado, ele estava morando em uma pensão com outros 4 homens. Um desses homens era o falecido Dale Mitchell.
Segundo todos os relatos, os policiais entrevistaram os outros moradores. Segundo todos os relatos, esse Dale Mitchell se considerava o manda-chuva nessa pensão. Ele mandava e desmandava, por assim dizer, se considerava o primeiro entre iguais, se me permite dizer assim. O Sr. Mitchell controlava o controle remoto da TV. Ele decidia quem podia usar a cozinha, pegava a comida que queria, fosse dele ou não. E os depoimentos das testemunhas indicaram que ele era abusivo tanto física quanto verbalmente com eles enquanto estavam na residência. No dia em questão, o Sr. Nilson passou o dia no hospital recebendo vários tratamentos e medicamentos. Ele voltou do hospital e foi para a cama logo após o jantar. Ele estava dormindo profundamente por volta da meia-noite quando foi acordado por outro morador, um cavalheiro chamado Christian Lee, gritando, batendo portas e basicamente fazendo uma bagunça. Quando o Sr. Nilson acordou e despertou de vez, ele perguntou ao Sr. Lee: "O que houve? Por que você está fazendo essa bagunça?" E o Sr. Lee disparou: "Dale Mitchell roubou minha comida." Agora, não sabemos por que Christian Lee não resolveu isso sozinho. Não sabemos por que Christian Lee não confrontou ele mesmo, a pessoa que roubou sua comida. Tudo o que sabemos é que o Sr. Lee pediu ajuda ao Sr. Nilson. Ele envolveu o Sr. Nilson, que estava dormindo profundamente desde a capital. O Sr. Nilson confrontou o Sr. Mitchell. Nilson disse que o Sr. Mitchell tentou acertá-lo com um soco. O Sr. Nilson desviou do soco e ele só raspou na orelha esquerda dele. O Sr. Nilson então revidou com um soco e a briga começou. Não havia nenhum tipo de arma, muito menos tacos de beisebol. Foi apenas uma briga de socos. Durante essa briga de socos, o Sr. Nilson levou vantagem e durante o ocorrido, o coração de Dale Mitchell parou. O legista de McCall realizou uma autópsia. Ela descobriu que o Sr. Mitchell sofria de várias enfermidades que o Sr. Nilson não sabia e não poderia saber. A advogada de Mark afirma que algumas dessas enfermidades incluíam infecção no músculo cardíaco, doença renal, obstrução arterial e doença cardiovascular. Ele afirmou que Dale Mitchell morreu por consequências não intencionais. Já Mark Nilson disse que Dale o encurralou. Há algumas discrepâncias em muita coisa disso. Tem sido muito difícil para mim. Tenho dificuldade para entender processos judiciais. Nunca tive problemas antes. Sabe, isso foi uma coisa terrível. Eu trabalho em casas de acolhimento. Eu morava em uma casa principal de trabalho e ajudava as pessoas. Eu estava ajudando todo mundo lá. Eu não levei o Dale. Eu estava tentando ajudar ele. Eu ajudei todo mundo. Ajudando ele com os filhos, senhor? Não, meritíssimo, de jeito nenhum. Como amigo, eu ia à loja comprar coisas para ele e lembrava ele de tomar o remédio, então ele nem precisava pedir. Sabe, era isso que eu fazia, sair da casa de apoio basicamente para ajudar as pessoas. Dale Mitchell tinha alguns problemas mentais subjacentes que eram bem constantes e sérios. O que via em outras casas de apoio lembrava esquizofrenia. Era uma coisa ruim, sabe? Ele partia fisicamente para cima de todo mundo. Quero dizer, eu até tenho a declaração para a polícia de Robert McWade sobre eles batendo nele. E Robert Wade afirmou que isso nunca teria acontecido se a casa de apoio tivesse... Sempre que alguém representava uma ameaça nessas outras casas de apoio, era imediatamente removido, especialmente se atacasse alguém fisicamente. E repetidas vezes, Dale ia atrás de bater nas pessoas. Ele me bateu naquela noite. Outra coisa que o tribunal não sabe é que desde o começo ele disse, roçou meus ouvidos. Não, ele me bateu na orelha, e foi isso que me fez revidar porque doeu muito. E o hospital naquela noite mal olhou para a minha orelha quando eu falei alguma coisa. Mas o carcereiro me mandou para um especialista por causa de um incidente não relacionado, em que meu osso orbital, meu olho, foi quebrado por alguém que me deu um soco de surpresa.
Mark afirma que, apesar de não se dar bem com Dale, não queria que isso acontecesse. Tenho 55 anos, não tenho nenhum antecedente criminal. Eu não matei Dale intencionalmente. Ao lado da minha cama, eu tinha o que chamo de parede do Dale, que fiz porque não confiava nele. Essa é outra coisa, eu estava encurralado. Todo mundo tinha um quarto, menos eu. Eu ficava no andar de cima e não tinha um quarto de verdade, mas eu fechava a porta e me afastava de todo mundo. E Dale foi levado 2 dias antes por um policial que administra uma casa de acolhimento. Esse era um dos motivos de eu querer estar lá. Dale foi atrás de mim 2 dias antes e tentou me dar um soco no rosto na cozinha, enquanto a testemunha da promotoria, Christian Lee, estava bem ao meu lado. Eu nem liguei para o responsável pelo lar comunitário. Christian Lee ligou e contou ao responsável que Dale foi atrás de mim e tentou me dar um soco no rosto. E o responsável pelo lar comunitário me ligou no dia seguinte, pediu desculpas e disse: "Estamos tentando nos livrar do Dale." O Sr. Herdad falou dos outros problemas de saúde que tinha. Eu não posso descrever o quanto eu lamento por isso. Eu nunca estive na cadeia antes e tive muitas noites para sentar e pensar sobre isso, sobre meu relacionamento com Deus e sobre o que isso fez com a minha família. E as notícias deram a entender que matei alguém por causa de comida. Tem sido uma experiência horrível para mim. E eu nunca tive a intenção de que Dale morresse. Sabe, muito disso foi doença mental, o que é triste, e já vi isso antes em outras casas de acolhimento. Já fui atacado, por isso uso colete africano. Tinha câmeras lá, por isso aquele cara que fez isso foi preso. Eu não podia deixar o Dale simplesmente me dar um soco na cara. Já deixei o Dale tentar me bater várias vezes antes, só fiquei lá 3 meses. Sabe, eu estava encurralado lá em cima, não tinha pra onde eu ir. Isso é outra coisa que eu queria dizer. Christian Lee disse que eu estava por cima batendo nele. Não estava. Dale estava agarrado ao meu moletom. Eu realmente acredito que quando liguei para o 911, eu estava segurando ele. Ele ainda estava tentando me chutar e me socar. E eu não causei nenhum dano a ele. Eu tomei cuidado para não machucá-lo ao segurá-lo. Dale era muito maior do que eu. Ele tinha 1,85 metros e pesava 78 quilos. Na época, eu estava muito doente e pesava 50 quilos. Sem dormir por alguns dias por causa do tempo no hospital. Quero dizer, isso tudo foi um grande reconhecimento para Vossa Excelência. Me desculpe. Com o acordo de confissão de culpa, Mark escapou da prisão perpétua. Mesmo assim, o juiz se chocou por uma vida ter sido tirada por causa de uma refeição do Taco Bell. Estamos falando de um crime que nunca deveria ter acontecido. Se existisse um livro de crimes sem sentido, esse certamente estaria no topo da lista. Tirar a vida de um homem por causa de uma refeição do Taco Bell. Nem sequer era a refeição do réu, o que torna tudo ainda mais sem sentido. O tribunal refletiu muito sobre o acordo de sentença negociado entre o promotor e os advogados e considerou seriamente não seguir esse acordo de sentença. E, ainda que um pouco a contragosto, o tribunal seguirá as diretrizes. Apesar da surra brutal e da morte causadas pelo Sr. Hall, a sentença determina que o réu seja enviado ao Departamento de Correções de Michigan por um período de 5 a no máximo 50 anos, com abatimento de 581 dias. Registros online indicam que Mark Newsom cumpre pena na penitenciária Parnall, em Jackson, Michigan. Registros do Departamento de Correções de Michigan indicam que Mark Newsom pode ser libertado já em janeiro de 2029. Se cumprir toda a pena, será solto em 2039, aos quase 70 anos. Obrigada por acompanhar este episódio de Inside the Crime. Eu sou Elizabeth Miller e nos vemos aqui amanhã com mais um caso.